Aleluia! Glória a Deus! Fique agora com essa palavra, a mensagem de Deus que fortaleça o seu coração. Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos compartilhar a palavra do Senhor? Hoje eu quero falar com você sobre algo bem específico à nossa vida, ao nosso dia a dia, ao nosso modo de ser. Você tem aprendido aqui conosco que Deus, ele é atemporal, ou seja, ele é imutável, é perfeito, não está sob o controle do tempo. Em contrapartida, o nosso Deus nos fez seres, enquanto terrenos, enquanto viventes aqui na Terra, seres temporais, ou seja, seres incompletos que vivem baseados cronologicamente no tempo. Nós nascemos, crescemos e vivemos. E o nosso Deus fez isso com um desejo especial para nós. Nós temos então no nosso ciclo, na nossa vida, na nossa fase de vida, um começo, um meio e um fim. E a palavra do Senhor tem alguns versículos específicos com este assunto. Eu quero ler um deles, que está em 1ª carta de Pedro, o capítulo 1 e o versículo 24. Portanto, todo ser humano é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Este versículo está sendo bem específico em dizer que nós passamos, nascemos, crescemos, desenvolvemos a nossa vida, evoluímos, mas chegamos ao fim, passamos. Não somos eternas criaturas viventes aqui na Terra. Hoje eu não quero tratar com você sobre eternidade, mas eu quero falar sobre algo específico aqui na Terra. Deus nos fez assim, passando por etapas, por fases, por desenvolvimento, justamente porque Ele tinha um propósito, tem um propósito especial com cada um de nós. Existem outros versículos que eu quero deixar para você anotar, que falam sobre este tema. Salmos 103, 15, Isaías 40, do 6 ao 8, Tiago 1, do 10 ao 11, 1ª carta de João, capítulo 2, versículo 17, e um bem específico, que eu quero que você acompanhe a leitura aí na sua casa, que está em Salmos, do capítulo 90, os versículos 4 ao 6 e também o 12. A palavra diz assim: Pois 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente. São como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Veja, Deus, um ser imutável, perfeito, eterno. Nós, seres humanos, seres incompletos, em transição, em desenvolvimento, seres que estão aqui justamente para deixar-se ser ensinados pela sua palavra, pelo seu espírito. Este salmo foi uma oração de Moisés, e no versículo 12 diz assim: Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Veja bem, o nosso Deus nos fez seres incompletos, em desenvolvimento, como eu tenho dito, porque Ele tem o grande desejo de nos fazer evoluir, de nos fazer sermos mais maduros, conscientes das nossas atitudes. A nossa vida é feita de etapas, de fases, de estações e até mesmo de ciclos. Os ciclos, eles têm algo muito específico a nos ensinar, porque eles têm uma característica específica. Os ciclos têm começo, meio e fim. Na nossa vida, passamos por diversas situações, diversos momentos, felizes e também alguns de tristeza. Os ciclos da nossa vida servem para nos ensinar,
para nos capacitar, para nos fazer crescer, nos tornar seres melhores. O nosso Deus nos permitiu vivermos assim, numa vida condicionada ao tempo, justamente para nos ensinar a sermos melhores. Ele demonstra esse relacionamento com o ser humano em toda a sua palavra. Hoje eu quero trazer um exemplo bem especial, a vida de Jonas. Provavelmente você já ouviu falar sobre ele, não é mesmo? Nas pregações sobre evangelizar, histórias que contamos para as crianças sobre a baleia ou o grande peixe que engoliu Jonas. Veja bem, essa história nos remete também a um outro detalhe muito importante, um ciclo que Jonas viveu em sua vida, que ele começou, estava no meio, mas que Deus queria completar com o seu amadurecimento e crescimento. A história de Jonas é contada em 4 capítulos. Você pode separar um tempinho aí na sua casa para ler. Fala da história de um homem, um profeta de Deus, que recebeu o chamado de ir pregar a outra nação, levar para eles a sua palavra de arrependimento. A cidade de Nínive, um povo que estava vivendo longe da vontade de Deus. Jonas, em contrapartida, no seu coração, decidiu que não queria ir falar a este povo. Veja bem, Jonas viveu um período de guerras, de conflito entre o povo de Israel e várias outras nações. Viveu um tempo de vitórias, tempos de derrotas, e essa fase em específico da sua vida, o seu povo estava crescendo, prosperando. Digamos que a sociedade estava bem desenvolvida naquele momento. E Deus tira então Jonas do meio deste povo e o chama para ir pregar a uma nação que era seu maior inimigo, um dos seus maiores inimigos. Jonas, em contrapartida, se levantou, mas foi em sentido contrário. Você pode ver na história que ele foi em direção a Jope, onde havia um porto, pegou um navio em sentido a Tarsis. No meio do caminho, houve então uma tempestade, um mar revolto, e os marinheiros daquele navio começaram a se questionar e, temendo morrerem, levantaram clamores aos deuses específicos da sua crença. Jonas estava no fundo do navio, no porão, e quando o capitão foi lá e chamou, perguntando: como você pode estar dormindo enquanto estamos nessa grande tempestade e este mar tão revolto? Jonas então se juntou aos marinheiros que estavam ali temerosos e os marinheiros decidiram então lançar sortes. A sorte então caiu sobre Jonas. Perguntaram então quem era Jonas. Jonas então se identificou como israelita, filho do Deus vivo. No mesmo instante, estes marinheiros ficaram com medo e perguntaram o que deveriam fazer. Jonas, então, ordenou que eles o lançassem ao mar. Ao ser lançado ao mar, aí então ele foi engolido por esse grande peixe que contamos nas histórias. Passou lá 3 dias e 3 noites, clamando a Deus, pedindo a sua misericórdia. Deus então permitiu que ele fosse deixado por esse grande peixe na praia. E aí, então, Jonas decidiu ir até Nínive. Passou por lá 40 dias e 40 noites pregando, percorrendo a distância dessa cidade. O povo, ao ouvir as suas palavras, entendeu o recado. Assim também o rei entendeu o recado e decretou um grande jejum em que todos deveriam participar, do menor ao maior, todos os seres, até os animais. Vestiram-se de panos de saco, lamentaram e choraram, e realmente se arrependeram. Encontraram então o perdão de Deus. Jonas, ao ter completado a sua missão, saiu e esperou fora da cidade. Jonas queria ver se algo mais acontecia àquele povo. Jonas talvez estava pensando que sua missão estava completa. Mas Deus tinha algo a mais para realizar na sua vida. Ao sair da cidade, então, Jonas fez uma tenda para descansar e viveu ali uma experiência significativa com Deus. Deus fez brotar da terra uma planta para cobrir Jonas, protegendo-o do sol. No outro dia, ele fez um verme
comer essa planta e ela murchou, secou. E o sol veio fortemente sobre a cabeça de Jonas. Então Jonas se revoltou contra Deus e expôs para fora todo o sentimento que ele já tinha em seu coração. Jonas reclamou com Deus por que ele tinha destruído aquela planta. E você vai ver como termina essa história. O último versículo deste capítulo diz assim: tornou o Senhor a Jonas: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais? Com essa pergunta, nós terminamos o livro de Jonas. Veja, Deus permitiu Jonas repensar. Jonas tinha em seu coração um sentimento de ódio por aquela cidade que era uma das suas maiores inimigas. E por isso ele não queria pregar. Na leitura deste capítulo, você vai perceber que Jonas reclama com Deus. Por isso eu não queria pregar. Por isso eu não queria falar da tua palavra, porque eu sabia que eles se arrependeriam e o Senhor é um Deus de misericórdia e os perdoaria. Mas naquele instante em que Deus diz para Jonas: se você se preocupou com uma planta, não é eu de me preocupar com cada ser humano, com cada pessoa que eu criei. Jonas pôde perceber no seu coração que ele poderia perdoar sim aquela nação cujo há tempos atrás lhe fez tão mal. Talvez você esteja passando por um ciclo na sua vida. Talvez o ciclo seja feliz, momentos de alegria, e eles nos servem para nos dar suporte para continuar. A palavra de Deus diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Momentos felizes são para nos alimentar a nossa fé para seguir. Mas talvez você tenha passado por um ciclo de tristeza, que ainda não se encerrou, porque talvez você não conseguiu entender que ele teve um começo, um meio e um fim. Que neste momento você possa deixar Deus agir em seu coração, se for motivo de perdão, se for motivo de tomar uma decisão. Você sabe como está o seu coração. Que neste momento você possa fechar os teus olhos aí onde você estiver. E eu estarei orando e o Espírito de Deus vai tocar o seu coração. A palavra de Deus diz que Ele age em nossas vidas, que Ele está pronto para abraçar, que os seus olhos estão prontos para te ver, que os seus ouvidos estão prontos para te ouvir, que os seus braços estão estendidos para você. Se você tem motivos de alegria, agradeça a Deus, seja grato e guarde essas lembranças com maior prazer. Se você está triste e está vivendo um ciclo difícil, ou viveu e ainda não consegue encerrar na sua vida, ore a Deus, peça perdão, perdoe, ame e se deixe ser amado por Ele. Deus querido, eu oro, Senhor, para que Tu estejas estendendo estes braços a todas essas pessoas que estão em suas casas, ouvindo esta palavra, aonde elas estiverem, que a Tua presença venha encher de alegria, de renovo, de amor, de perdão, de misericórdia. Deus querido, que possamos entender que a nossa vida é feita de ciclos, que elas começam, têm o seu meio e terminam, mas assim como a Tua palavra nos diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos a olhar para cada ciclo da nossa vida, para cada fase da nossa vida, para que encontremos a Sua luz, para que encontremos o Seu perdão, para que possamos ter um coração sábio. Amém? Que essa palavra tenha trazido a você um renovo e a presença de Deus tenha enchido o seu coração de alegria. Você quer abençoar alguém? Compartilhe essa palavra. Também se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber novas notificações. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, temos